você falou que seu pai já era pastor, hoje está com o Senhor, né? Seu pai, né? É, você cresceu já na atividade, no ministério de louvor, adoração, sempre envolvido com a igreja. Mas quando você foi escolhido, quero saber disso, de falar assim, ó, nós vamos te consagrar pastor. Como foi isso? Se você desejava isso, se você buscou isso, e quando foi o momento de falar, ó, nós vamos te consagrar para essa área, é, como foi essa época? Faz o quê? 10 anos? Parece que você tinha falado, mais ou menos. É quase 10 anos aí, né? É, de pastorado, né? Mas de consagração um pouco menos, né? Porque a gente tem o chamado pastoral, né? Mas existe a consagração, né? Pastoral. Meu pai faleceu, eu tinha 4 anos, foi bem na época que nós viemos para Ribeirão Pires. Meu pai era pastor, né? E então a gente sempre tem aquele peso em cima de nós, né? É, filho de pastor vai ser pastor, né? Então, Você queria? nunca quis. Eu acho difícil algum filho de pastor, é uma das síndromes de filhos de pastores. Até fica aqui para o pessoal também, você que é filho de pastor, vê se você concorda comigo, né? A maioria dos filhos de pastores não querem ser pastores, né? Por algum motivo. Por quê? Porque ser pastor não é fácil, né? Quem exerce o chamado pastoral mesmo sabe que é luta, que não é algo fácil. Mas assim como músico, muitos querem ser pastores porque acham que ser pastor vai ser promovido, é legal ser pastor, Status. status, aquela coisa toda. E eu nunca vi dessa forma. Na verdade, eu tinha esse trauma, né, de saber as histórias, como meu pai sofria como pastor, né, como liderança, de ouvir, como eu sempre convivi no meio de pastores, a gente sempre ouvia os testemunhos, né, e os testemunhos. E então isso foi gerando em mim uma resistência, né, de um chamado pastoral. Mas assim, Deus sempre tem uma promessa. Eu volto lá naquela oração perigosa do meu pai. Ele falou: Senhor, faça o que o Senhor quiser com ele, né? E o projeto de Deus realmente era que eu me tornasse um pastor, mas não um pastor por título, né? Eu tenho um mover profético na minha vida, né? Os títulos, eles existem aí só para as pessoas identificarem, mas o título espiritual é outra coisa, né? Então, o que que acontecia? As pessoas, antes de eu ser pastor, já me chamavam de pastor, né? Já me chamavam de pastor. E eu não aceitava isso. Eu falava, não, eu jamais vou ser pastor. Não, nunca, eu não quero ser pastor. E até que chegou um dia que o Senhor tocou no coração e falou: não, peraí, você está dizendo não para mim. E se eu quiser que você seja um pastor? Né, você vai ser um pastor conforme a minha vontade, né? Você não precisa ser que nem outros. Você não precisa deixar o seu chamado de adoração, né? Você não precisa ter ser PhD em teologia para ser um pastor. Eu simplesmente vou te chamar, eu te chamo para ser um pastor. Então, a partir desse momento, eu entendi, né? Hoje eu e a minha esposa somos pastores, né? E, e foi interessante a história da nossa consagração, porque a gente teve muitos pastores que ensinaram na nossa vida, né? Não vou nem falar o nome de todos aqui, porque a gente pode esquecer, mas muitos pastores nos ensinaram tantas coisas. Pastor Oswaldo, Pastor Manuel Meira, é, alguns pastores passaram pela nossa vida e cada etapa dessa vida eu fui aprendendo também com eles, né? Mas existe o apóstolo Reinaldo Moraes de São Caetano, da Luz do Senhor de São Caetano, que é uma pessoa muito especial, muito querida por nós, e também o pastor Paulo, né? Um abraço, pastor Paulo, o apóstolo Reinaldo. E essa consagração teve uma história ali na Luz do Senhor, né? Porque a gente foi consagrado como pastores lá. E foi um culto de virada de ano, né? Foi um culto de virada de ano. Mas você sabia que ia ser consagrado nesse dia, na virada? A gente não sabia que ia ser consagrado. Nós fomos preparados, né? Fomos caminhando juntos. A gente já estava exercendo já o pastorado, na verdade. Já tínhamos pessoas que estavam caminhando com a gente. E
Mas quando chegou nesse culto, fomos chamados, né? E alguns pastores se reuniram ali, e ali nós fomos consagrados, porque foi uma ordem de Deus, foi uma direção de Deus acontecer isso. Então, 10 minutos, 20 minutos antes de virar o ano, nós fomos consagrados pastores. Então, a partir daí, a gente exerceu o chamado com essa consagração, mas já tínhamos sido chamados pelo Senhor para pastorear, já tinham pessoas que estavam caminhando com a gente, né? A gente já exercia o ministério itinerante, né? Que se fala, a gente sempre deu seminários fora de adoração, de intercessão, mas a gente começou a exercer o pastorado em igreja local, né? E fomos consagrados pastores. Mas eu resisti muito, eu não queria. Eu não queria por conta de um trauma de filho de pastores, né? De ser filho de pastores, de pastor e a gente entender como que são os bastidores, né? Não é fácil. Mas na verdade, assim, como o apóstolo Paulo dizia, essa leve e momentânea tribulação. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que sofreu muito no ministério dele, mas ele não largava isso por nada, ele amava o que fazia, né? Mesmo sofrendo naufrágios, tanta coisa que aconteceu na vida dele, ele amava o ministério, ele amava o evangelho, né? Então esse amor, esse chamado, ele falou mais alto na minha vida. Mas eu não deixei de ser Adorador. adorador, ministro de louvor. Nem vou deixar. Só falando para vocês aí, você que está assistindo, pensa, o pastor não faz nada, eu já ouvi falar isso. O pastor é fácil, coisa e tal. Vem ser, é, venha, venha pro lado aqui que você vai, venha pro lado da força, como diz o filme, que você vai ver como é que é. E outra coisa, meu filho falou um dia desse, dia não, faz uns meses aí, que ele tá trabalhando na igreja, é um funcionário da igreja, dedicado na igreja lá em São Paulo, e ele falou assim, que falou para os pastores dele, né? Que quer ser pastor. E eu, sabendo das dificuldades, falei, meu filho, você tá certo disso? Você tem Será que certeza? você tem certeza disso? Não sei se é bom ou não. Que eu sei da luta, da dificuldade, mas para você ver algo que nunca incentivei, nunca motivei, nunca falei, nunca nada para isso. Ele foi ser baterista, vontade própria. Foi as coisas acontecendo na vida dele. Hoje ele trabalha na igreja lá por vontade própria e sente é algo espiritual, né? Era algo que existiu o pastor Ricardo Mantelato também, da Jeová Chamar, que foi um pastor muito querido nosso, né? Que também aprendi bastante com ele, muito mesmo, né? A questão de batalha espiritual. Ele sempre falava isso. Ele falava, olha, você quer ser pastor? Então você tem que aprender a carregar a pasta do pastor primeiro. Vem acompanhar a gente com uma semana, né? Em uma semana. Então, essa é a verdade, só vai conhecer nos bastidores mesmo, né? Verdade. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.